Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso Urbancast, o podcast do Urban Cowork. E hoje, Mel, faz tempo, hein? Primeiro do ano. Primeiro de março. Depois do carnaval que as coisas acontecem, né? E você tá ansiosa para esse primeiro nosso episódio? Sim, com certeza. As meninas já estavam na nossa agenda desde o ano passado, mas agora já deu certo pra gente começar com o pé direito. E fala um pouquinho dessas visitas tão especiais que a gente está recebendo hoje aqui no nosso estúdio, reinaugurando. O estúdio tem algumas mudanças, Tô vendo aqui. Mudamos as cores aqui do estúdio, não é? E a Sempre gente bom tem ter o prazer novidade. de receber quem hoje? Bom, hoje nós trouxemos aqui para vocês para compartilhar alguns conhecimentos além de hard skills que a gente está acostumado aqui para a área de negócios. Nós trouxemos a Daniela Santos. Vou falar um pouco rápido do currículo das meninas, que é bem extenso, que elas são hiper preparadas. A Daniela é engenheira de telecomunicação, é engenheira de redes, especialista e certificada pela Cisco. Eu sei que é uma especialização super rígida, né, Dani? Pós-graduada pela FGV. Master Training em Programação Neurolinguística, hipnose ericksoniana, assim, formação em hipnoterapia avançada pela Omni, outras formações pela Omni, que eu sei que é referência aqui no país, estudou arquétipos, hipnokids, e juntamente com ela nós temos a Débora Diniz, que é a sócia dela, que também tem um currículo vasto, realmente vocês tinham que se encontrar nessa vida. Falando um pouquinho aqui da Débora também, que além de ser palestrante, formação em farmácia e bioquímica, especialização em farmácia hospitalar pela USP, especialização em terapia nutricional, MBA em gestão empresarial pela FGV também, tem cursos pela SBPNL também, que é outra referência aqui no país em neurolinguística, Leader Coach Training pelo IBC, psicologia positiva, algumas formações em hipnoterapia avançada pela Omni, mentorada do Michael Arruda também, que é a referência, né, da terapia, da hipnoterapia aqui no Brasil, formada em hipnoterapia não verbal avançada, hipnoterapia perioperatória, hipnokids e hipnose física. Então é muito interessante porque esse assunto de hipnoterapia, além de ser ainda um assunto pouco explorado, eu já percebo aqui através de vocês que tem muitas vertentes para que a gente possa conversar nesse bate-papo. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Olha o currículo delas. Quase tem que fazer versão 2 aqui. Eu já tô até hipnotizado com esse currículo. Vamos lá. Meninas, eu queria primeiro, antes de perguntar como vocês saíram desse mercado corporativo, porque as duas vieram de um mercado aí, né? Fizeram carreira em grandes empresas. Grandes empresas. Antes dessa loucura que vocês fizeram, eu queria entender, eu queria que você explicasse para mim e para minha mãe também que está escutando, que é hipnoterapia, não é? A gente sabe o que é hipnose, porque a gente viu muito, né? Diversas pessoas na televisão fazendo as pessoas comerem uma cebola, Achando imaginando que que é é uma maçã. maçã, não é? Que você vê alguns exemplos aí que eu acho que até estereotiparam, não é? Então eu gostaria que a gente pudesse explicar para Primeiro. quem é leigo como nós, não é? O que é hipnose Uhum. e como que a hipnose entra numa terapia, primeiro. Aí depois eu queria saber a diferença entre hipnoterapia, PNL, coaching, tudo isso daí para a gente poder, não é, esclarecer antes de começar a falar qualquer coisa dos cases. Quem Ai, quer falar? então tá bom. Bom, hipnose, como a Débora mesmo citou, né? Você acha que sabe. Na verdade, é um estado natural da nossa mente. Você já procurou o seu celular com a lanterna do celular? Ou procurou óculos com óculos na cabeça? Já. Eu já Ou- passei essa vergonha. Então, ou procurou a caneta segurando a caneta, e principalmente dirigindo. A gente está acostumado a tanto fazer um caminho, e no final de semana a gente faz o caminho do trabalho, sendo que é para algum outro local. Isso é nada mais é que um processo natural da mente, né? Então, É o transe hipnótico que a gente chama. Uhum. Então, isso é uma faculdade nata nossa. Então, você faz isso durante várias vezes ao dia, sem perceber. Quando você trabalha focado, alguém pode passar, a Mel passa por você, traz uma água, você sabe que ela veio ali, mas você não interagiu com ela. Passou, alguém falou seu nome, você sabe que passou alguém, mas você continuou fazendo o teu trabalho com foco. Isso é um transe hipnótico. exato. Principalmente quando você está vendo um filme, ou principalmente aqueles fissurados em futebol, uma mulher fala alguma coisa e o cara fala, aham, não sabe nem o que ela falou. Ah, só responde sim.
mas é que ele está tão focado que ele não escuta, ao ponto, pessoal, pô, eu te liguei, você não escutou o celular? Não, você está tão focado aqui que a parte auditiva sua é meio que desligada e você só fica num Pode foco dizer que às só. vezes ele tá em outra realidade, né? Foco. Com outro foco, outra realidade. Quando você tá assistindo um filme, por exemplo, um filme triste, e Uhum, muitas vezes você chora, exato. não é? Você entrou naquele mundo e você sabe que aquilo é mentira, Sim, Isso. não é? Você sabe que aquilo é ficção, essa é uma boa explicação. mas você acaba chorando, não é? Porque um ator ali Morreu. morreu, Morreu. Ou um mas você desenho sabe que animado. ele tá vivo, mas você chora. Então você entrou naquele mundo, não é? Porque Isso. a mente não difere o que é real do imaginário. É. Os, Então, por isso que aquele livro O Segredo, por isso que fazer quadro de sonhos funciona. Porque você está dando uma mensagem para sua mente e ela vai fazer você buscar aquilo, que para ela aquilo é uma realidade, é como o filme. O ator morreu, você está chorando, mas você sabe de forma consciente que é um ator, que aquilo é ficção, que ele está vivo, que ninguém morreu. Então, a gente programa a mente dessa forma. isso, porque assim, a parte das emoções, ela fica. A gente pode dividir a mente em três camadas: o consciente, o subconsciente e o inconsciente, né? Então, o consciente é o nosso racional, é o aqui e agora, a nossa força de vontade. O subconsciente é onde ficam nossas emoções, né? Uhum. Nossos hábitos. E no subconsciente, é, como a Débora falou, não diferencia o que que é real, o que que não é real. Porque quem diferencia é o consciente. Onde ficam as emoções está no subconsciente. Então, por isso que a gente entra, chora, ri. E o inconsciente é aquela parte que a gente não controla, né? Que são o sistema imunológico, Uhum. coordenação motora, dentre outros. Entendi. Nasce preparado de fábrica. É, É. E quando a gente fala em terapia, eu entendo que muita gente já fez terapia, né? Inclusive eu faço, a Mel já fez, né? Agora, como que entra a hipnose dentro de um processo de terapia? uhum. Então, na verdade, hipnose nada mais é que você ultrapassar uma área do cérebro que a gente chama de fator crítico, né? Que é como se fosse um guarda, um sentinela, né? Que fica do consciente para o subconsciente. Como se fosse. Eu sou da área de TI, né? Sempre vim da área Aham. de TI, então eu falo que é o nosso firewall, né? Então, nada mais é que você mandar a mensagem direto para o subconsciente. Então, a gente usa algumas ferramentas. Você mandar a mensagem para o subconsciente, isso é hipnose. Então, por exemplo, se você viu um filme, você chorou, você foi hipnotizado. E se a Débora. É, eu posso explicar de uma outra maneira que É, talvez Aham. fique um pouco mais clara. Onde nós guardamos as nossas memórias da vida inteira, desde que a gente está na barriga da nossa mãe, é nessa mente subconsciente. Então, quando eu vou em terapias, normalmente na psicoterapia, na psicanálise, Uhum. eu uso a mente consciente, que é a mente mais racional. racional. E essa mente é quem faz eu responder 5% dos meus atos. Então você tem que pensar que a mente subconsciente lhe comanda 95% das suas atitudes, dos seus hábitos, e a mente consciente apenas 5%. Então, se eu vou à terapia e eu uso essa mente que tem menos memória, que é memória de curto prazo, eu não vou conseguir alcançar o meu intento de uma forma rápida. Eu posso passar anos indo à psicoterapia para entender o motivo de ter ansiedade. Eu posso ir anos à psicoterapia para entender o que aconteceu comigo, porque eu tenho síndrome do pânico, né? Com a gente usando a hipnose, a gente atua dentro dessa mente subconsciente, eu consigo resolver o problema em Mais no rápido. máximo 3 sessões. Fantástico Ela é isso. É muito fantástico. rápida, então é por isso que hoje tem se difundido mais, a gente vê Uhum. que tem mais profissionais sendo formados nessa área, porque o mundo se tornou muito rápido, né, muito ágil, e muitas vezes você não tem tempo de ficar anos e anos indo à psicoterapia. É, isso é uma coisa que sempre me incomodou. Eu vi que a pessoa está fazendo terapia há 7, 8 anos. Eu falo que não, tudo que não tem começo, meio e fim me incomoda, Então não é? E eu que sou engenheira, então.
E a evolução, né? A gente não vê a Sim. evolução. Não vê Então, você- evolução, você só vê evolução do preço da sessão. Com certeza. Com certeza. Lá semanalmente. Não é? Fala, Mel. Olha, Você eu, já tá a- hipnotizado? Você foi, né? eu já. E realmente, uma sessão Ela só faz fez muita uma. diferença. Só uma. Hum. Retornarei em breve. Mas foi maravilhoso. Foi realmente muito bom. Acho que foi. Realmente me apaixonei, né? A Dani que me atendeu, agora conheço a Débora, também são duas hiper profissionais. A gente foi muito seletivo para trazer uma pessoa para falar de soft skills, porque a gente só traz pessoas para falar da parte de negociação de técnica de empreendedorismo. E essa parte que vocês falaram da hipnoterapia para destravar gestores, líderes, eu acho que vai ser. Aliás, acho não, eu tenho certeza que é um conteúdo de muito impacto aí para que as pessoas possam evoluir, que é o nosso propósito aqui com os Mas nossos você foi conteúdos. procurar hipnoterapia depois que você começou a fazer o podcast comigo? Foi por Com isso? certeza, Eu vi um Paula. trauma. Você me traumatizou aqui. Hã? Bom, mas de fato, eu já tive a experiência em uma sessão, já vi bastante diferença, foi muito bom. Mas além da pergunta que o Paulo fez sobre entender o que é primeiro, eu acho que agora, Paulo, a gente precisa perguntar para vocês, contar alguns cases, pelo menos cada uma contar um ou dois, porque eu acho que a melhor forma de materializar o entendimento sobre hipnoterapia é vocês contarem qual era o problema e o que foi solucionado do outro lado da ponte, né? Para que as pessoas continuem aí o podcast de um jeito mais tangível para entender qual é essa. É uma ciência, né? Que uma A vocês ciência. Daniela já aplicam. tava falando de um case dela, né? Que ela saiu, né? Ah, Que ela Conte. aprendeu para ela poder, não é? Exatamente. Começou por. Acredito que tenha sido Poder uma tá experiência. viva hoje. tá viva. Não, é porque assim, tudo que as pessoas não conseguem explicação, ela utiliza algum nome. Então, dedo podre, azarado, né? Estabanado. Estabanado. Nada mais é que alguma coisa em você, algum comportamento, alguma programação que está ali remoendo. E eu tinha uma que era o vulgo dedo podre, né? Aham. Era um imã assim, que era impressionante. Para relacionamentos amorosos. Né? Mas, enfim, a questão era, o problema não é as pessoas, você terceirizar e o mundo é X, Y, Z, não tem, não é isso. Você conseguir provar por A mais B que você resolveu e vai resolver o problema dos dedos podres, amanhã seu telefone. Ainda bem. A agenda é cheia. Porque o que acontece? O que a gente está atraindo também. Então, Claro. tem a linguagem não verbal, que é como que o corpo se comporta. Então, por exemplo, você está numa rua, não importa a pessoa, ela está vindo na sua direção. Automaticamente, você toma em milissegundos a decisão, vou trocar de calçada ou não. Se aquela pessoa parece uma ameaça ou não. Então, isso é inconsciente. Isso é verdade. E muitas coisas que a gente aproxima ou atrai as pessoas também é inconsciente. Então, eu já tive tudo que é fase. Gente interesseira, gente isso, gente aquilo, aquela outra fase que eu Claro. não vou mencionar. Tava vindo de penca. Aí eu falei, não, tem algo errado comigo. Por que Perfeito. que eu que estou atraindo esse tipo de público? Sim. Agora não atrai mais nada. Mas Resolveu. Já Resolveu. bloqueou uma parte. já bloqueou uma parte, já me resolveu um problemaço que eu ia ter no futuro. Perfeito. Entendi. Muito bom. Conta algum case, claro, que vocês possam, em relação a algum cliente que vocês atenderam, paciente, né? Vocês atenderam que era uma situação. Bom, eu lembro de alguns que vocês contaram. Um sobre o rapaz que não dormia, acho que foi a Débora que contou. Rapaz que não dormia por causa de um trauma com o pai, Sim. né? E é pode sempre objetivo, a pessoa quando procura vocês, ela traz um objetivo que ela quer, é um trauma que ela tem. Não. Não. Às vezes ela nem sabe que Sabe. ela tem um trauma, ela traz alguma questão subjetiva e principalmente ligada a sentimentos. Eu Uhum. posso contar casos de empresários, né? Ótimo. Que eu acho que a gente está nessa temática. Então, um dos primeiros empresários que eu atendi, que a Mel já contatou até, que pode ser um dos convidados de vocês, muito próximo, ele tinha síndrome do pânico. Então, ele tinha claustrofobia e síndrome do pânico. E um empresário que negociava grandes contas em lugares que tinha que subir de elevador e ele não subia de elevador. Ele viaja o mundo inteiro e ele não conseguia ficar em hotéis que fosse restrito o uso das escadas, tinha problemas nos elevadores. E por conta de uma conversa nossa, ele resolveu
passar pela sessão e conseguiu superar tudo isso e se destravou. Então hoje ele tem experiências diferentes. Então ele frequenta rooftops de grandes hotéis, de lugares fantásticos. Manda né? foto para ela que eu Ele vejo. manda foto, ele manda legal. vídeo. O ano passado ele foi para a África e eu acho que foi na África e ele pegou um avião pequeno para fazer Safari. um voo de safari. Então, assim, coisas que ele não faria. E ele manda esses vídeos e fala: olha, antes de fazer a terapia com você, eu jamais faria isso. Olha isso. Então, isso é muito gratificante, né? Porque você fala num período pequeno, e ele diz que ele passou 60 anos da vida dele assim. Então, ele fez 60 anos e ele é gêmeo ele tem uma irmã gêmea e ele fez uma festa chamada 60 nas alturas. Então, Legal. isso me tocou muito, né? Agora ele só Sensacional. quer viver nas alturas. Não, Vira até sensacional. piloto. Então foi assim, foi muito bom. É uma pessoa que eu conheço, né, que é da minha família, mas um grande empresário que a gente vê que tinha limitações e restrições e que claro. hoje é uma pessoa que vive de forma livre, né? Tem alguns Sensacional. casos, muito legal, tem alguns casos de pessoas que têm aquele medo do sucesso. Vocês já ouviram falar isso? E muitos empresários, Muitos Sim. muitos empresários. empresários. Que ele tem medo do sucesso. Não é que ele tem medo, ele tem medo do que vai acontecer, né? Que tá no É. inconsciente, acredito. Das Pra não ser consequências, não é? sequestrado. Das consequências, né? Às vezes o cara veio de uma família humilde, que Claro, claro. era pecado ganhar dinheiro, Sim, não é? crença. Essa é uma das grandes temáticas, né? As crenças financeiras É. ligadas a crenças religiosas, né? Isso. E as condições de família, né? Então é mais fácil um pobre entrar no reino dos céus do É. que um rico passar pelo buraco da agulha. Então, que contexto que isso acontecia? O porquê que isso está escrito na Bíblia? Aí a gente traz para o tempo da agora e acha que a agulha é uma agulha de costurar, né? E não é. Então tem dois conhecimentos atrás disso. Ou a agulha, como a Daniela já falou, É o camelo, o né? camelo O camelo passar por água da agulha, mas o camelo não é o bicho. O camelo era uma corda de amarrar navio. Uma corda. Então, mas também tem a agulha. Na época de Jesus Cristo, quando os morros se encontram, ele faz uma abertura. E Sim. essa abertura era chamada de agulha. E os Fantástico. camelos passavam de forma muito apertadas por ali, porque eles eram quem carregavam as cargas naquela época. Sim. também. Então, por isso que eles usam essa temática, só que a gente traz para hoje, Aí não num faz sentido. pensamento bem sem sentido, e aí a religião acaba aprisionando, né? E aí a pessoa, se então o rico é ruim, eu nunca vou ser rico, porque eu não vou para o reino dos céus, eu quero ir para o reino dos céus. Então, toda vez que você estiver ganhando dinheiro, perto de se transformar rico, você volta para trás. Né? Tem várias, assim, eu tenho uma lista Isso com e o mais de. brasileiro serve muito brasileiro Não. isso. E brasileiro, um pouquinho pior, porque as novelas. É. Quem que é o malvadão? Vilão, sempre O empresário. Quem é o legal? A mulher do morro, É. a diarista, que é gente boa, que faz amizade. E Então, eles sempre morrem, né? Os vilões, no final dessas histórias das Sempre tá novelas, lascado. eles morrem. Não, que lascado, eles nunca pagam por nada. Eles morreram. Não é? Então, assim, é muito fácil você terminar. Ele perde um pouco do cunho que ele quer dar de transformação da sociedade, né? De você pensar que tem consequências as suas atitudes. Não, ele morreu, então apagou a história daquele lá. Morreu. não, e principalmente as músicas, né? Não quero dinheiro, eu só quero amar. Como não se quero fosse uma dinheiro? coisa. É. Deixa a vida me levar, Livre vida leva eu. não é? Então, assim, culturalmente, a gente é moldado, assim, o brasileiro é moldado para ser pobre e ficar pobre. Olha, eu tenho um case desse, que foi É? fantástico, bem bacana. Era uma empresária que tinha um conglomerado de empresas, ganhava muito dinheiro, mas as empresas estavam sempre endividadas e ela idem. Ela contratou uma consultoria para as empresas, conseguiu sanar todos os problemas, começou a ganhar dinheiro na empresa, mas a vida pessoal dela continuava uma desgraça. Ela gastava muito dinheiro, nunca conseguia juntar nada, então tudo que ela programava não dava certo, não conseguia viajar. E ela tinha um problema que aconteceu quando ela estava na barriga da mãe dela. Olha só.
que a família passou por dificuldade financeira e o pai adquiriu um empréstimo para pagar as dívidas. E aí ela nasceu dentro dessa condição de pagar o empréstimo Sim. e tudo que o pai ganhava, ele juntava para pagar o empréstimo, porque tinha que primeiro pagar a dívida para Claro. depois aproveitar a vida. Então ela cresceu querendo ganhar presentes, aproveitar e sempre tinha essa temática em casa. Quando ela completou 15 anos, o pai finalmente pagou a dívida e aí fez uma grande festa de aniversário para ela. Só que ele morre meses depois. E aí o que Nossa. fica gravado na cabeça dela, que se ela não tiver dívida, ela pode ter problema. Então a vida inteira ela fazia ter dívidas. E ela ganhava, assim, 400 mil Que reais loucura, cara. Você Olha não isso. tinha que ter dívida para ser feliz, Não, e para permanecer para viva. permanecer viva. Esses são os cases que vocês contam que é muito impressionante, É. né? e eu O quão, a partir do momento que eu acho que a pessoa cria primeiro a consciência de que existe alguma trava, alguma lombada, eu acho que é o primeiro passo aí para esse destravamento, vou falar dessa maneira, né? Para você ter uma ideia, eu atendi uma pessoa engenheiro, e ele que desenvolveu até a suspensão da Renegade. Só que ele sempre estava endividado. E ele veio me procurar ajuda, principalmente sobre as crenças financeiras. Na terapia, o que apareceu? Quando ele tinha uns 16 anos, ele queria muito um som para casa. Sim. Porque o da casa tinha quebrado, tal. Ele foi lá, fez uma dívida, né? Fez um carnê e comprou o som e levou para casa. Uhum. O pai e a mãe deu bronca porque era um dinheiro que não era algo necessário, né? Era simples o som, né? Não era Claro. era algo supérfluo. Só que o que o cérebro dele assimilou nessa ocasião? Tipo, opa, dívida igual felicidade, que ele sentiu tão feliz, mas tão feliz de ter o rádio, Nossa Senhora. que a mente dele, na terapia, veio exatamente essa cena. Eu falei, dívida significa o quê? Felicidade. Nossa. E ele sempre estava endividado, mesmo ganhando bem, ele sempre estava endividado, com tudo. E olha que ele não jogava, nem nada, mas assim, com coisas do dia a dia. Ele não conseguia acumular patrimônio ou prover algo, um conforto maior para a família. E ficava inconsciente isso a vida toda. Aí ele conseguia empréstimo para pagar outras dívidas e ficou uma bola de neve. Que isso. É uma loucura o que a gente vê nesse mundo, né? Ao mesmo tempo, você tem aqueles empresários, a pessoa que trabalhou a vida inteira lá, tem 50, 60 milhões, que o cara não viaja executiva, o cara não conhece nem conhece a Europa, Sim, não é? verdade. Não Tem é? também. Todo mundo conhece um, né? Tem umas É, loucuras nem dessa, tanto né? ao mar, nem tanto à terra, né? A É. pessoa precisa aproveitar o dinheiro que ganha, né? Ele deixa para as 5 gerações seguintes e não se acha merecedor Não se Merecedor. acha de merecedor. gastar o dinheiro que ele mesmo acumulou, Isso tem né? muito nessa Tem. geração do meu pai aí, que hoje está de 75, É. 80 anos, é a que tem, Eu mas tenho tem. isso na minha família. Eu vi isso acontecer. A pessoa juntar muito dinheiro e morrer E depois sem só serve aproveitar. para os filhos É. brigarem depois, E aí ficou exatamente o que acontece, né? entendeu? Sempre Uhum. tem alguma rusga, né? É. É. Eu vi uma cena recente, assim, no Instagram, Luiz Bars arrumando o vidro do carro com papelão. Ele é um caso atípico, né? Ele é um caso atípico, né? Essa é Eu a não sei se pergunta. tem que destravar ele ou O não, que ele é um Barsi, caso atípico, tem que ver. o Barsi fantástico, merece amo. fazer uma hipnoterapia? Se ele quiser, Já tá bom. mas Porque ele assim... não vai conseguir, porque ele não vai pagar, é muito caro. Sua sessão é muito cara para ele. Não, mas assim, eu gosto muito de tudo que ele faz, o que ele fala também, né? Só que arrumar a janela com papelão, Não, tem umas coisas que eu falo, o próprio Gugu lá, o Gugu Liberato. para arrumar Quando eu vejo assim ar-condicionado. um velho, um meu tio assim subindo em cima das cadeiras para trocar lâmpada, arrumar umas coisas, eu falo, lembra do Gugu? Lembra do Gugu? Ó, O cara foi ar-condicionado. arrumar a casa em Orlando, que subiu no forro. Pelo amor de Deus, gente. Morreu por isso. Morte idiota. Caiu no forro, bateu a É. cabeça. Não tinha Não dá para necessidade. pagar alguém para fazer isso, esperar o dia seguinte, né? Era final de Mas semana. morreria de outra Eu coisa. morreria de outra coisa.
Mas, pô, não assim, né? Pelo Vamos menos o arriscar, livre-arbítrio. gente. O Vamos livre-arbítrio. arriscar. Profissional, né? O que tem gente que tem acidente subindo em telhado, Tem, cara, no nosso tem. país, é Tem, brincadeira, tem, cara. tem, mas é o direito dele se sentir capaz, né, de fazer. Então, quando a gente vai Sentir ficando, útil. quando a Tem gente vai isso, tem ficando isso. velho, a gente tem que ter um olhar diferente também, né? Porque você começa a ser excluído de tudo, da sociedade, É. né? E aí é tratado como incapaz. Olha o que você fez. Olha, não viu o Gugu que caiu? Não faça Ó, isso, não Paulo dê chance. traumatizando a terceira idade. Eu fico cuidando dos meus próximos. Mas Eu tem, falo, vê o Gugu, pô. Eu falo, vai acabar com o final de semana da gente na praia aqui. a minha mãe eu falo isso. Foi cautela, foi amor. Foi amor. Não, mas eu também Ninguém faço quer sair isso. pro hospital aqui. Não, né? Porra, tomando vinho aqui na piscina, vai. Veja o que eu faço. A minha mãe Que tem bom. 92 anos Olha só, e ela quer sair sozinha. Eu falei maravilhoso. assim, não, mãe, não dá para sair sozinha, porque vocês me proibiram. Eu falei, não, eu estou cuidando da senhora. Você também vai ficar velha. Você vai ver como isso é muito ruim. Olha. Eu falei, mas pensa que se a senhora sair sozinha na rua, vai cair. Eu falei, já caía antes. Vai Já cair, caía. vai se quebrar. E aí vai ser mais difícil para a gente, mais difícil para a senhora. É pensar nisso. Mas eles estão num momento que aí a gente precisa ter essa cautela, não lidar com eles, do que de não fazer com que eles se sintam incapazes. Olha como né? é bom ter terapeuta na família. Olha que elegância que ela fala com a mãe dela. O Paulo não. Já viu o Gugu? Já era! Vai acabar Vai com o nosso pro final de semana. Você Mas eu imagina, sou mais igual a ele. Eu sei. você Aula tem que imagina ser com a aí, Débora. vai para o hospital, Eu tem que sei. pôr uma prótese Nossa, não. de quadril, aí, cara, nunca mais, Não, aí né? arrebenta. Aí nunca mais. Entendeu? É, aí é só o fim mesmo. Não tem, então a gente tem cautela. Mas é que traumatiza, Claro, né? com Você fala assim, certeza. não pode, o tempo inteiro. E vocês acham que todos temos traumas da infância? A gente Alguns tem, menos, alguns mais. a gente tem programações positivas e negativas. Isso é comum de todo mundo. Trauma pode ser positivo, não é? Pode. Pode. Nossa, nunca ouvi falar isso. Ó, Pode. exemplo, uma pessoa que ela nasce num ambiente que todo mundo bebe, alcoólatra, tal. Aí você fala, nossa, ela vai ser igual. Não, ela fala, não, eu vou ser diferente, que eu não quero ser isso aqui. Então, isso é algo positivo. Ela viveu no mundo, Ok. um ambiente tóxico quando Difícil. criança, e tem muitas pessoas que enriquecem hoje, vários casos que temos aí no mercado, que falaram, não, eu passei essa situação, nunca mais quero que meus filhos passem, e prosperaram, para não seguir o exemplo que Ok. aconteceu na família dele. Eu É tive verdade. quando eu falo de empreender, né? Eu não consigo saber, eu não sei o que é hoje trabalhar de CLT, nunca soube. Sim. Porque meu pai Ô, me ensinou, sorte. não é? Meu pai, eu fui treinado para abrir empresa. Eu fui treinado para abrir empresa. Desde o primeiro que eu nasci, eu vi meu pai fazendo festa com os funcionários, contratando gente, demitindo gente, indo para a empresa, vendendo empresa, comprando empresa. Então, para mim, eu já nasci com isso. Eu tenho na minha cabeça que meu trabalho, não importa que área eu esteja, é criar empresa, vender, criar, vender, é isso. Mindset empreendedor. Não é? O Eu Paulo tenho- totalmente. Que eu tive maravilhoso, isso. O né? meu foi Paulo, Sem empreendedor. estudar, isso aí sem estudar nada. Isso Aham. eu tive, eu não consegui entender como que as pessoas Ambiência. faziam de Porque é outra o forma. Claro que ambiente. depois eu entendi, Ambiente. não. Mas hoje eu tenho isso na minha cabeça, eu não consigo, Isso não é é? fantástico. Esse é um Aí, trauma bom. é um trauma bom. É um trauma Sim. bom. Mas olha, com isso que o Paulo falou, uma pergunta. Um cara que, na verdade, trabalhou o tempo todo como um CLT, ou talvez tenha entrado, não que seja errado ou certo, mas ele tem um mindset, um comportamento de colaborador de uma empresa e ele quer empreender. Mas o comportamento de um CLT não é necessariamente muito difícil, é um cara que vai dar certo como empreendedor. Vocês acreditam que a hipnoterapia consiga fazer esse destravamento de mindset para que ele vire a cabeça que o Paulo teve? Eu sou um exemplo clássico. Ótimo, conta aí pra gente. Na verdade, até quem me ajudou foi a Débora, né, o ano passado, porque eu nasci naquela família que, para você ter sucesso, você tem que ter uma carteira assinada, trabalhar numa firma, ter um carrinho e ter a casa, e acabou. Estabilidade, Se não concursada. Estabilidade. entre aspas. Entre aspas, né? Então, o que que acontece? Aí eu segui, eu fiz faculdade, entrei numa empresa boa, depois
Eu fui numa multinacional, que eu acho que foi o ápice da família. Trabalho numa General Motors, né? Faz carro, né? Porque trabalhar em montadora era um must. Claro. Banco do Brasil, montadora. Exato. É bom. Aí, o que acontece? Eu sempre fui CLT. Até no dia que eu fui demitida da GM devido a um corte que aconteceu em 2019. E a primeira vez que eu senti o baque, porque até então eu nunca tinha sido demitida na vida. Eu comecei a trabalhar com 15 anos montando computador. Eu trabalhava numa empresa de montagem de computador para as escolas públicas de São Paulo. E de lá só fiz carreira. Então, eu trabalhei na HP, enfim, AT&T. Grandes empresas. Grandes As empresas. duas, né? Aí, quando eu fui demitida, aí eu falei, cara, não gostei disso aqui, não. Nunca mais quero sentir isso. Então, o bichinho empreendedor já me picou. Eu tinha aberto a Compromind, só que o foco era só treinamento de formação de practitioner, na época de PNL. Então, só que eu trabalhava com os dois, né? De final de semana fazia um e na semana o horário comercial mesmo. Aí eu falei, cara, não quero mais sentir isso de ser demitida, não. Gostei. Negócio estranho, né? Que você acha que é seguro, do dia para a noite você perdeu o chão. Parece que abriu assim, igual aqueles toboágua que abre o chão, a pessoa cai. E eu fui demitida no dia que eu recebi a chave do meu apartamento. Aí eu não sabia se eu chorava, se eu ria, eu com a chave na mão. Aí eu falei, como que eu vou fazer o financiamento disso? Aí liguei pro corretor, vamos assinar. Não, fica pra semana. Não, eu quero agora, você tá de férias? Tô, né? Permanente, mas tô. Aí saí correndo, fui no banco resolver, porque se constasse que eu estava demitida, eu não ia conseguir fazer o financiamento. Claro. Então, em 2 dias eu consegui aprovação, fiz financiamento da casa, aí na outra semana eu estava lá constando demitida. Mas, cara, você foi demitida? Eu falei, por isso que eu corri. E aí, como que você conseguiu essa virada? Então, aí voltei no mercado de novo, trabalhei, né, normal, mas aí eu fui estudando, e na pandemia eu tive uma crise de ansiedade. Não tinha feito ainda o curso de hipnose, de hipnoterapia, né? Tinha de PNL e tudo. E numa conversa com um amigo meu, na época que a Covid só atacava depois das 8 da noite, porque a gente saiu para jantar, e deu 8 horas, então, ou você saía do restaurante ou ia para os fundos. A gente foi para os fundos e ele pegou e falou assim, por que você não abre o seu consultório? Eu falei, não, estou estudando, né? Vou começar a estudar. Ele, abre a sua empresa, abre o seu consultório. Aí ele falou, pô, você não tem dívida. Você tem apartamento quitado, você não é casado, você não tem filho, você está esperando o quê? Vai, abre. Aí, conheci onde ele tinha o prédio comercial. Maravilhoso lá. A sala. Aí, aluguei. E que nem ele falou, poxa, não tenho nada para perder, né? Vou abrir. Aí, abri a empresa, mas trabalhando sempre com os dois. Pós-horário, atendia. No horário comercial, com a minha segurança, né? Meu dinheiro, né? Meu pingado, né? Aí, quando eu pedi demissão, aí pronto. Aí desabou o mundo. A Mel me conheceu bem nessa época. Sim, você atuava na FENSA, na Coca-Cola, né? Atuava nessa época para FENSA. Aí desabou o meu mundinho, porque cadê meu plano de saúde? Cadê meu 13º? Meu Gympass. Cadê meu Gympass? Meu Gympass. Aí começou a me dar umas crises mais fortes. Aí eu liguei para Débora. Débora, tem algo não deixando eu empreender. Me ajuda. E nas sessões de hipnoterapia com a Débora, acho que a gente fez umas 2 ou 3, né? De N coisas, né? De medo, insegurança. Que nem você falou, sempre fui CLT. E eu tenho a vontade de empreender. Todo mundo que me conhecia me falava, pô, você tem algo, por que você não vai? Você era uma que falava. Totalmente, sem dúvidas. Você é fantástica, você é isso, você é aquilo, só que você fala, tá legal, todo mundo fala, por que eu não vou, né? Então tinha algo que me prendia também. Aí a Débora... A Débora resolveu. Meteu o martelo na bola. Que fez isso, Débora? Segurando meu pé. Não, é incrível. Para você sentir segurança. Caso, eu acho, eu me sinto ansioso quando eu vejo que tá tudo muito parado. Muito parado, não tem mais nada, monotonia, eu fico ansioso. Já te vi falando isso algumas vezes. Eu preciso ter coisa.
A ansiedade é Isso é boa, bom. né? Que Isso é faz bom, a gente isso é bom. produzir. Mas não No- é bom. No nesse- caso dela, foi o inverso do seu. Você É. teve um pai que te direcionou para o mundo empreendedor e o pai dela aprisionou ela no mundo de empregado, Sim. né? Então, como ele estava ali esse tempo inteiro como prestador de serviços a vida inteira, ele sempre dizia isso para ela o tempo inteiro, até hoje. Até Até pouco hoje. tempo ele ainda tem um pouco de dor na barriga, né? É. Como assim? O que que ela está fazendo, né? Então é engraçado isso. Tá indo Isso, gravar eu preciso vídeo. treinar É. muito, entender É. que, né, tenho lido muito questão de estoicismo para entender que você não consegue mudar tudo. Eu E tenho um nem, pouco to essa e daí. nem todos, né? Porque Nem as tudo, nem pessoas todos. também são desafios, né? São certeza. muito. E isso é um Pra mim, encantador, não? Por mais difícil que seja, mas eu acho que é isso que é o encantador quando você passa do outro lado da ponte. Porque sempre tem gente no meio pra você conseguir as coisas que você precisa, É. né? Aí, Por isso que a gente tem os colaboradores, enfim, as pessoas que fazem parte aqui da nossa vida, das nossas parcerias, enfim. aí que vem o desafio de você se autoconhecer, É. né? O conhecimento Autoconhecimento, né? é a chave. Ninguém fala com a Débora e com a Daniela sem chegar no final da conversa e falar assim: nossa, o primeiro passo para que a gente resolva tudo é o autoconhecimento. É impressionante. Não tem como conversar com vocês duas e não chegar a essa conclusão. Assim, é muito forte em tudo que vocês falam, Só né? que autoconhecimento demora muitos anos. Aí por isso Você que investe ela tá tempo, falando que dinheiro. isso não demora muitos anos realmente para você não é, se conhecer. Se você não tiver ajuda de profissional, Claro, claro. É, Sim. não é? Muitas vezes você não conhece. Você está com 70 anos, Sim, tem inseguranças com de jovem certeza. que tem 18. Verdade. é que a gente Uhum. nunca foi treinado a olhar para dentro, né? Para olhar as atitudes, olhar o que você faz, como que você constrói a sua vida. Ninguém faz isso. É meio intuitivo. Foi um pouco intuitivo para mim de criança. Eu já sou meio diferente, né? Eu falo que às vezes Isso que eu ia é uma perguntar. maluquinha, de pensar nisso, o que que eu quero quando eu crescer, o que eu vou ser e o que eu preciso fazer para alcançar aquele lugar. Eu programava isso. Depois, quando eu fui líder, né, quando eu Uhum. fiz cursos de coaching, eu aprendi que isso é uma das ferramentas que todo mundo usa, né? De você fazer projeções e, dentro dessas projeções, entender quais são as lacunas que você precisa preencher com conhecimento. Visualizar, né? Eu É, sempre gostei de visualizar. Visualizar mesmo, desenhar como que seria, visualizar até o que eu estava vestindo na hora que eu queria, eu ficava visualizando assim. Antes de abrir uma empresa, eu visualizava como que seria, Isso que é então. fantástico. não é? É engraçado, é engraçado É. ter essa visão, né, de como você se descobriu assim, né. Eu venho de uma família diferente da sua que não era de empresários. O meu pai empreendeu, Uhum. mas com dificuldade. Ele perdeu o pai criança, saiu do seio familiar para desenvolver a vida dele, conseguiu se desenvolver, assim, com trabalho braçal Uhum. também. Então não foi uma trajetória fácil, foi uma trajetória construída com muito suor, né. Então, assim, a gente tira o chapéu hoje para Com ver certeza. da onde ele saiu para onde o Claro. que ele alcançou. Claro. Então o que criou em mim essa determinação? Eu tenho um passado, eu tive síndrome de burnout e eu descobri na hipnoterapia o que causava a minha síndrome de burnout. E aí eu posso te dizer que foi um trauma bom. Porque esse trauma me impulsionou a me desenvolver, a crescer, só que eu tinha uma autocobrança muito grande. Então isso foi quem minou as minhas forças e que me levou nesse quadro ruim, né, da doença. Essa autocobrança. O Débora, eu ia justamente perguntar isso. Tanto a Dani quanto a trajetória, a sua também é incrível. Você teve uma carreira internacional, assumiu lideranças de altíssimo escalão dentro do mercado, da bilionária mercado de indústria química, não, farmacêutica, né? Farmacêutica, Então, você contando a tua trajetória, assim, para qualquer pessoa que deseja uma vida de um empresário de sucesso, você teve isso na tua vida, viajou o mundo. E aí, em que momento, você contou agora, teve o burnout, e aí você se identificou com essa nova missão de cura, porque é um trabalho, a hipnoterapia, e é uma missão de cura que você tem para cuidar de pessoas que passaram pela mesma missão que você de assumir grandes lideranças e grandes empresas para trazer resultados puxados.
Não é diferente do trabalho corporativo, porque como líder, você lida com pessoas, Sim. né? Então eu tinha equipes, eu era da área de vendas, então uma área extremamente cobrada dentro da empresa, né? Então você está em movimento o tempo inteiro Você e calma, assim, na área de vendas? todo mundo fala, É todo muito mundo- as equilibrada. pessoas sempre falavam isso para mim, como Muito você equilibrada. consegue manter essa, mas é uma Elegante. calma aparente. Porque dentro pega fogo. Imagina. Então, H20 dentro comia é solta. fazer o negócio acontecer, o dentro é ir atrás. Então, é por isso que aí a questão contraditória pegou fogo aqui e queimou até onde não devia, né? Que aí eu cheguei no esgotamento real. Então, lidar com pessoas me fez também estudar o que fazer, né? Para você ser um líder motivador, para você conseguir mais das pessoas sem que você precise humilhar, sem que você precise fazer a pessoa se afastar da família. Porque eu passei bastante momentos assim, de viagens intermináveis, de trocar mala em aeroporto, porque eu estava chegando de um voo e tinha um outro seguir que não dava tempo de ir para casa. E você fala: "Para quê isso tudo?". E você fazer as pessoas viverem isso também é ruim. Então eu comecei a fazer cursos de PNL, de coach, de psicologia positiva, para poder incentivar as minhas equipes também e usar isso nos treinamentos. Então quando eu me vi esgotada, e fui a um psiquiatra, e aí tratamento medicamentoso e psicoterapia, e você fala: "Não adianta nada", psicanálise não adiantava nada. Você melhora, mas você não termina com o problema, né. Você fica bem um período, aí quando a coisa começa a chegar, fechamento do mês, você tem que entregar um número, aí Claro. não dorme, aí não dorme. Aí pega um voo e fica enjoado no voo. Cara, eu viajo a minha vida inteira, como Jet agora? lag. Entendeu? Eu comecei a ter todos esses efeitos. Aí você fala: "Não tá rolando". Quando eu conheci a hipnoterapia, eu não tinha vontade de sair da cama. Você acorda de manhã, você fala: "Meu, o mundo acaba para mim acabar aqui deitada". Claro. Nós que já te conhecemos agora, é quase impossível pensar que você ficou dessa maneira. E eu sempre Ativa, pra cima, Eu engajada. sempre tive até hoje, a minha família fala que eu sou uma formiguinha. Você não para nunca. Eu É? tô o tempo inteiro em movimento, eu sempre tenho que arrumar alguma coisa, é ansiedade Uhum. que nem você, eu faço trabalhos manuais, então eu procuro coisas que me tirem o foco, me mude aquilo, para que eu possa estabilizar. E nesse tempo eu não tinha vontade de fazer nada, mas viajar, nem sair da cama. E aí com a hipnoterapia eu cheguei no momento que isso tudo começou, que foi quando eu tinha 8 anos, eu estava no terceiro ano da escola, e eu sofri bullying, não é bullying, né, é assédio moral, né. Bullying é quando você tem de pessoas que são parceiros seus, né. Uhum. Quando é acima, é É assédio assédio moral. moral. Então eu fui assediada moralmente durante um ano inteiro pela minha professora do terceiro ano fundamental, porque eu tinha menos idade que os outros alunos. Tá. E ela queria me voltar um ano na escola, e o meu pai não aceitou, porque ele achava que isso ia me desestimular, e já que eu estava na terceira série, se eu bombasse, não teria problema, porque aí eu estaria na idade certa no ano seguinte, O seu né. QI é muito alto, Débora. Sem dúvida, você tinha que estar numa série à frente. Não sei se é só de QI, mas eu me impus uma disputa interna de que eu precisava superar tudo aquilo, porque ela não podia me limitar. Então ela disse para meus pais que eu não ia passar de ano, que eu ia precisar de professor particular, e eu não tive nenhum professor particular. E eu passei de ano. Eu fui a Uhum. melhor aluna da classe e fui a melhor aluna da escola. Então Excelente. a minha idade também não foi um empecilho para isso, né. Claro. Só que eu criei um ciclo, a partir daí, que eu precisava superar tudo e todos. Eu entrei na indústria farmacêutica numa época, porque eu não sou tão novinha, né, gente, Uhum. mas Ah, nossa. vamos contar a idade, que era praticamente masculina. Então a Sim. área que eu atuava, principalmente a área de vendas, Claro, era 98% masculina. homens. Então você se desenvolver dentro dessa área era difícil por conta de tudo que você passa. Eu sofri assédio moral inúmeras vezes, eu passei por 2 assédios sexuais em 2 empresas diferentes, eh, humilhação, né, então essa parte sexista, eu tive muito à flor da pele, então eu tinha que superar isso,
o tempo inteiro e mostrar para eles que eu podia ser melhor do que Claro, eles, com resultado. com resultado. E Então, não retrair, né? E Que eu quem acho não foi retrair. sua hipnoterapeuta? Olha, por incrível que possa parecer, eu me tratei durante o curso. Tá. Quando eu fiz a minha formação em hipnoterapia, Você conseguiu durante o curso identificar. eu consegui identificar, eu consegui me libertar de inúmeras coisas, de inúmeras coisas. fantástico. Fantástico. É muito mágico, né? Depois da É. sessão. E aí você volta nesse momento Qual o curso? De de hipnoterapia. hipnoterapia avançada. E como que funciona esse curso? Curiosidade agora. Esse curso a gente fez na Omni, que é um instituto diferença. americano, né, que hoje tem sede no mundo inteiro e tem uma sede brasileira, que quem capitaneia ele é o Maico Arruda, né? Por isso que depois eu fui mentorada por ele. E eu fiz a minha formação lá para aprender a entender. Eu tinha feito alguns cursos já dessa empresa, tinha comprado um livro que ele tinha lançado um livro chamado Desbloqueia o Poder da Sua Mente. E aí, dentro desse curso que eu comprei, que eram de áudios de auto-hipnose, eu já tive uma grande transformação. Aí eu falei, bom, eu quero aprender isso. Eu preciso entender direito tudo isso. Falei assim, eu entendo muito de psicologia por conta da psicologia positiva e de todos os cursos de PNL, de coaching, mas eu preciso entender um pouco mais, né? Então eu fiz curso de mindfulness, eu fiz, gente, inúmeras coisas para poder agregar nisso bem-estar, Que legal. trazer para mim bem-estar, né? Eh, e aí nesse curso era um curso intensivo, de 8 dias trancado dentro de um lugar que você São ficava 8 o dia dias. São inteiro 8 até dias. meia-noite, e aí você faz inúmeras práticas durante esse treinamento. Tem prova. Puxado. Tem Deve ser prova. bem puxado, é né? bem Na minha puxado, turma é bem puxado. repetiu. É bem Nossa. puxado e E você tem é que, depois transformador. você tem que mostrar que deu horas, fez horas de hipnoterapia para você tirar o certificado? Não, você ganha um certificado depois do curso, depois da prova, Depois da você prova. vai Você Tem a atendendo, prática que você você... faz as práticas atendendo seus colegas de curso, né? Então, no meu curso eu tinha padres, tinha um pastor, tinha engenheiro, tinha médico, tem gente das mais variadas profissões. Só que eu entendo que você pegar uma pessoa que vem da área de exatas e colocar no mundo terapêutico do nada é um pouco difícil. Então, eu venho de uma área de ciências, de uma área de medicina, Tá. né, da farmácia. E se eu não entendo que eu tenho todo esse background para poder seguir, eu acho que essas pessoas também têm dificuldade. Então, eu procurei uma série de outros cursos agregados a esse Uhum. para me desenvolver até Uhum. começar a atender, para me sentir preparada, de poder oferecer uma experiência realmente Claro. transformadora para a pessoa que me procurar. Porque há uma responsabilidade por trás disso tudo, Com né? certeza. Então a gente conseguiu, com esse monte de formações, desenvolver outros olhares, né? E hoje a hipnoterapia serve para qualquer um? Idade, A partir por de. exemplo, crianças, É, adolescentes. sim, nós fizemos a formação do HipnoKids, foi até onde nos conhecemos, né? E você pode atender a partir dos 4 anos de idade, Porque porque tem muita criança que eu vejo que tem procurado terapia, né? isso, porque assim, a partir Fantástico, né? a partir de 4 anos, a criança já entende comandos, então ela precisa obedecer algumas coisas que eu vou falar com ela. Tem menos trauma, né? Dá para você É trabalhar que ela, mais. ela Tá precisa, novo, ela Não é? Tá precisa. novo, né? tá novo, Menos quilometragem rodada, é entendeu? igual uma esponja, a mente dela tá assim, ela absorve muito rápido. E os resultados são fantásticos. Eu já atendi algumas crianças e a criança, como que funciona a hipnose para a criança? É um mundo lúdico. Você brinca com ela, você pega a boneca, Ai, que divertido. pega a É mais bolinha. fácil. Ela tá mais aberta, né? Porque a pessoa tem que estar Total. aberta também, né? Ela não tem o fator crítico ainda da mente dela concluída. Esse é o ponto principal. Porque se você não quiser, Não adianta. nada vai acontecer. Nada. A gente não tem como entrar na sua mente e mudar a chavinha. Quem faz o trabalho é você. Legal. Nós Mas, somos condutoras do sim, processo. sim. Então, assim, você pode tratar até bebezinhos, não nós no consultório, mas os pais, eles podem dar Uhum. comandos, eles podem dar falas, porque se a gente absorve desde a barriga da mãe, Sim. então você imagina que a partir daí você pode programar a mente do seu filho.
para coisas boas, lógico, né? Sim. Né? Espero, né? Agora, o que você falou é fácil, É. depende da criança. É. Eu tenho uma cesta com várias bolinhas de gude. E eu Ah. estava com um menininho, eu estava tratando ansiedade, ele tinha 7 anos, um amorzinho. As crianças estão muito ansiosas. Já ansiosa hoje em sem dia. boleto? É. Como assim? Não, mas estão muito Exato. ansiosas, porque a cobrança é cada vez É. maior. Não, Tem uma- Quantos, Mas será quantas que pouca atividades cobrança ele também faz não é por ruim? dia, Não né? é nem questão Qual que é o de meio cobrança. O que Pouco, acontece? O mundo é imediato, então, assim, É. ele já vê o celular tá ali, as coisas estão muito práticas, e na vida não é assim. Então, na escola, tudo tem horário, então eles ficam ansiosos por coisas que hoje a gente adulto ia falar que era besteira, mas para eles não. Teve um caso de uma menina que, assim, tanto os pais falam sim, ó, vamos final de semana para praia. Ok, tá tudo certo, filha, vamos final de semana para praia. No dia de ir para praia, o céu escureceu, mudou o tempo. É, foi A o final. menina se transtornou, porque quem ousa o tempo mudar? Mas É existe nesse muito. nível que tá. Não é somente o sim do pai, é o sim do mundo. Claro. Então, se algo da natureza contraria ela, pronto, ela muda, ela se transforma. Aí Ah, tem isso- acesso de fúria, um monte de coisa. Isso é legal, porque tem muitos pais procurando. Né? E que nem você falou, o menininho, eu tinha umas bolinhas de gude, várias bolinhas de gude, né? E criança, você tem que ficar muito esperta com criança, com o que você fala, com o que você promete. Aí eu falei, ó, tá vendo? Coloca todos os seus medos nessa bolinha de gude. Segura a mão, pensa no medo e joga aqui. Ó, essa daqui é quando eu tinha medo de cachorro. Essa daqui, quando eu não gostava de brócolis. Essa daqui, quando eu tinha medo de água. Aí ele, e essa aqui, tia? E essa aqui, tia? Ele fez com as 30 bolinhas que eu tinha no negócio. Quer saber tudo. Ele quer saber, tia, e essa bolinha era do quê? Fantástico. Tia, e essa? E essa? Eu falei, não. Agora eu coloco Esse aqui é medo de 6. criança. Não, aí tem falar, não, essa é de cachorro. Não, tia, de cachorro é essa aqui. Olha só. Falei, ô, moleque. É Então agora só desafiador. tem 6 bolinhas. Nunca mais coloco o meu saco 30. de bolinha de gude para uma criança Que brincar. Muito bom. espetáculo. Muito bom, Melzinha, muito bom. Você tem mais umas perguntas? Tenho. Por mais que já seja intrínseco que a gente já conversou aqui, para aqueles gestores, os líderes que ainda estão tendo o primeiro contato em aprender sobre hipnoterapia, acho que até baixar um pouco a guarda sobre esse assunto, eu percebo que as pessoas ainda falam muito que para você tratar e estudar liderança, você precisa trabalhar sua autoconfiança, sua autoimagem, a sua autoestima. E quando a gente começa a estudar hipnoterapia para entrevistar vocês, eu percebo que muita gente foi buscar isso na hipnoterapia. Qual que é essa relação? Como é que vocês explicam isso? As pessoas precisam trabalhar autoestima, autoimagem e autoconfiança através da terapia que vocês prestam. Então, na autoconfiança, o poder de delegar, isso é um grande problema para Muito, empresários, não muito. é? É. E o porquê que eu não delego? Você delega, Fábio? Funções para os seus funcionários com facilidade, com Não, tranquilidade? nunca. Delega sim, Eu sempre delega fui muito mandão. centralizador. Eu acho que em certos momentos é bom, mas Você Mas, acompanhar de perto. Você então, acompanha de perto. aí tá a questão do mais. O porquê o mais? Porque em algum momento, alguma coisa pode ter acontecido claro. que fez com que você não confiasse nisso, né? Então, também tem uma história de um cliente que não é meu, mas que foi um colega que contou que ele não conseguia delegar funções para ninguém. Olha isso. E ele, com 3 anos de idade, ele viu o pai dele chegar em casa muito transtornado e brigar com a mãe, porque ele tinha deixado a conta para a mãe pagar e a mãe esqueceu de pagar. E eles estavam com problemas financeiros mais restrito, então isso ia ter juros, ia ter problema, e o pai ficou nervoso, e o pai olhou para ele e falou para ele: "Tá vendo? Você nunca deve delegar nada para ninguém, porque as pessoas não sabem fazer isso. Olha. Porque elas não vão fazer o que você precisa que seja feito. Se é você que sabe, se é seu, faça você mesmo." Eu já falei algumas vezes isso, hein? E Bora aí, hipnoterapia, Paulo. então, e aí, Minhas filhas escutaram isso. Você Manda tá a vendo? família Olha aí. toda. Você tá Pacote vendo? Futame. Mas não parece simples? Foi com 3 anos de idade. Com 3 anos de Isso. idade, ele escutou isso do pai. E com tanta emoção
que fez com que ele se prendesse nesse momento. Então, o resto da vida dele, aquela marca está lá dando comando, porque a mente, o que ela faz? Ela nos protege. A nossa mente, ela é fantástica, mas ela faz o que faz com o intuito de nos proteger. E aquilo, de forma consciente, você fala, não, isso é uma besteira. Mas dentro do seu inconsciente está lá. Então, a gente sempre dá 3 dicas que são fundamentais para todo mundo que quer transformar a vida, que quer começar a destravar. Antes de ir para o nosso consultório, deitar no nosso divã, Maravilhoso, por sinal. o primeiro é pensar, quando isso surgiu? Por que que isso começou? Aonde está esse primeiro acontecimento na sua vida? Quando você tiver ideia disso, você tem que dessensibilizar ele. Então, o que que você vai fazer? Você vai pensar sobre o que aconteceu. Então, você fala, pô, mas por que que meu pai fez aquilo? Ele não é assim. Ah, ele estava nervoso, ele estava preocupado aquele dia, então ele saiu um pouco do eixo. Ah, mas tudo bem, é normal. Isso é normal, você é a gente, com TPM. Tem dia Claro. que eu não me aguento. Então, você fala assim, é culpa do meu marido? Não, a culpa é minha, né? Claro. Então, assim, é um fato isolado, não é uma coisa corriqueira na família. Tá. Então, ele vai pegar aquele momento e vai entender que aquilo realmente acontece por acaso. E ele vai, no terceiro passo, compartilhar isso com as pessoas. Porque quando você compartilha, você está mostrando para sua mente que aquilo realmente foi um fato isolado e que não tem nada a ver. Não, você Você falou ficar preso primeiro naquilo. entender por que aconteceu. Depois o segundo, qualquer? Compartilhar. Você dessensibilizar Ah, aquilo, top. de você se colocar na posição da pessoa. Então, Empatia. é empatia, exato. Então, nesse caso, foi meu pai que fez uma coisa, se coloca coloca na no lugar posição do dele. pai para entender o que Nossa. que aconteceu aquele dia. Por que que ele estava daquele jeito, Isso é por que que ele sensacional. disse aquilo. Porque aí a gente tira daquela sensação Que não foi de pra mim que direto. que aquilo era o fim do mundo e aquilo é uma coisa que não pode acontecer. Você hoje, talvez, como pai, como mais velho, talvez reagiria e compreende. E depois Nossa, isso é fantástico. compartilhar. Finalmente compartilhar. Porque quando você começa a contar, você vai perdendo emoção. Então você pega, a primeira vez que você Verdade. conta uma história, você se emociona ao contar a história. Aí você conta a segunda, você conta a terceira, ela vai ficando corriqueira para Nossa, você. fantástico. Você perde a emoção ligada a ela. Olha Entendeu? isso. E isso é tão forte, principalmente, que nem a Débora falou, com criança, que o meu trauma financeiro foi uma coisa que minha avó falou com 5 anos de idade. Eu queria comer uma fruta lá no Nordeste, ela não deixou porque eu teria que compartilhar com um moleque que nem estava lá, que era um menino que o meu avô criava, que tinha a minha idade. E ela falou o seguinte, tipo, não é porque você é filha única que tem que ter tudo na vida. Ela queria que eu fosse generosa. Mas não, entrou um trauma financeiro Que que não me fosse ter lascou a tudo. vida toda. Porque é o Só porque seguinte, você queria comer a manga inteira. chamava araticum a fruta. Manga e caju que dá mais do que... Não, lá É interessante. chamava araticum. E era um pé de araticum e a fruta caía, ficava podre. E em São Paulo não tinha aquilo. E era docinha. Araticum eu nunca ouvi falar. É Comi tipo só fruta também. do Conde. Ai, que delícia. É, só que você comia com açúcar. E eu queria comer e ela não deixou. Pinha. Porque você não pode ter Tipo tudo. pinha, porque eu não posso. Não é porque eu sou filha única que eu posso ter tudo na vida. Olha. Então, o que que acontece? Eu, com 24 anos, quando eu me formei, eu fui direto trabalhar na Vale, em Vitória, no Espírito Santo. Então, eu com 24 anos, eu trabalhava na Vale do Rio Doce, tinha flat pago, avião, viajava o Brasil inteiro, ao ponto que a Vale alugou um táxi aéreo, da Líder Táxi Aéreo, para eu fazer os projetos. Então, poxa, com 24 anos, a menina, pô, engenheira, na Vale, não sei o quê, viajando o Brasil inteiro. Nossa, com 40 anos ela vai estar bombando. Não, tava na FES instalando o Access Point, o wireless, num galpão. E pensando no Araticum. O que que eu fiz na É minha incrível, vida? não é incrível? Porque, assim, todo mundo do meu círculo de amigos, que até hoje tenho eles, pô, são diretores de empresa, são gerentes, estão fora do Brasil, estão... Cara, voaram. E porque só eu fiquei sendo engenheiro wireless e nunca mudei de Sim, patamar. sim. Perfeito. Ai. Agora você é autora, palestrante, Agora- empreendedora, treinadora, Agora empreendedora. destravou Destravou tudo, né? completamente. Até escrever. Inclusive,
Conte O aqui para livro. nós O do seu livro. livro. Contar do livro. Antes O livro chama Contos que Curam. São uma coletânea de metáforas que eu, junto com um amigo chamado Rômulo, escrevemos com fundo terapêutico. Então, são histórias, por exemplo, para desenvolver amor próprio, autoconfiança, como escolher amigos, evitar más companhias. Então, são metáforas Comer menos Pra doce, todo tem? tipo Comer de menos idade? doce? para todo tipo de Ou é idade. focado mais em adolescente? Não, porque são contos, né? São metáforas da formiguinha, do fazendeiro, do burro, né? Então, o que que acontece? As metáforas, ela tem um poder transformador, que é a hipnose ericksoniana. Ela entra direto no subconsciente, né? Por isso que é muito importante você contar a história para crianças, né? Uma das coisas que a Disney fez que eu particularmente não gostei, como alguns também não, foi mudar o final das histórias, né? Sim. Então, tudo tem final feliz. E a vida real não é assim. Então, que gera um pouco de frustração. Se você pegar os contos dos irmãos Grimm, que é da onde se originou as histórias, né? Por exemplo, a Cinderela, o final, ela forja um sapato de ferro e faz a madrasta dançar até a morte. Não tem isso nas histórias, na TV, né? O que passa. Sim. Mas significa que você não pode aceitar tudo, que sempre tem justiça, né? Então, desenvolve na criança A algumas justiça dá nas coisas. novelas que matam os É. vilões, né? Exato, mas Que os ricos são os legal. ruins, É, vilões. os mas vilões assim, morrem no Claro, final. os bonitos. É, E ou foi então- lançado quando, Daniel? foi lançado dia 28 de fevereiro. E já tem para vender? Ainda não. Isso Mas vai estar para vender vai estar no Kindle, Vai estar no Kindle. vai estar no Kindle e vai estar nas plataformas da DDM Editora. Legal. Vai ser distribuído em 150 livrarias em São Paulo. E a cópia de vocês estão garantida. Ah, com autógrafo. Então aí Sim. depois, Queremos. depois Fumaça coloca aí na legenda o O nome link. do livro, o link onde pode comprar. Com certeza. Para quando ela você estiver ver falando. o quão importante é você destravar, principalmente crenças financeiras e qualquer outra coisa. Então, vou pegar um ano atrás. Quem era a Daniela de um ano atrás? Não é essa Daniela que está falando aqui agora. Perfeito. Provavelmente eu estaria suando a mão, tremendo, insegura. E vocês, hoje vocês são sócias. Fala um pouquinho do Da Compromind. cenário atual e o que vocês estão imaginando para o futuro. E já fala os sites, tem Instagram. tudo. Temos todos. Bom, eu convidei a Débora para fazer parte do meu projeto, né? Então a gente uniu as empresas. Houve uma fusão, né? Eu tinha uma empresa chamada Farmaenge, que fazia treinamentos em empresas, que atuava mais na parte construtiva também, né? De salas especiais de produção. E aí a gente fez a fusão da Farmaenge com a Compromind, assumindo o nome de Compromind, né? E a gente está juntas nessa jornada. Compromind. Isso, Compromind. Compromisso com a mente. Compromind, Muito aí bom. o Instagram, como que é? Compromind, Compromind. Arroba Controlmind. Compromind. Isso. Tá, e o site, Compromind. .com.br. Ou E- .com também, que é direcionado. também. E ali É. quem quiser marcar sessões, treinamentos, se a empresa quiser contratar, vocês também fazem, né? Isso. Tem os links tem os links do direto para o nosso WhatsApp. WhatsApp, tem o telefone. Vocês fazem e-mail. treinamento corporativo também. Também. Fazemos. E o grande diferencial é isso, porque alguns treinamentos corporativos só ficam no hard skills, né? Exato. E principalmente aqueles sobre IA. As pessoas têm dificuldade de entender que é uma ferramenta que serve para colaborar. Então, muitas empresas não conseguem desenvolver produtos porque o funcionário está com medo de perder o emprego, insegurança. Então, a gente trata as emoções junto. É. E isso faz total diferença. Aí desenvolveu soft skills com PNL e hipnose. Muito bom. Eu É vou falar minha diferente. última questão. Quando você fala PNL, o que significa? A P- Qual que é a- a diferença PNL a e P- hipnoterapia? a PNL é uma coisa que todo mundo já conhece, né? Que está mais fresco na cabeça. Programação neurolinguística. E a programação neurolinguística nada mais é do que derivado da hipnose ericksoniana. Então, Erickson Nossa, foi um agora médico... ficou Agora vou fazer uma bagunça, né? Logo no final, você...
Vai começar tudo de Vai. novo. Porque todo mundo Que é conhece. hipnoterapia? Todo mundo conhece. É O um que é loop. hipnoterapia, né? Vai. Então, assim, a hipnoterapia, existe hipnoterapia clássica Tá. e a hipnoterapia ericksoniana. Como a Daniela falou, que ela fez várias metáforas, é um livro de contos com metáforas transformadoras. Então, Erickson foi um médico americano que ele desenvolveu essa metodologia de contar histórias durante as terapias para que as pessoas conseguissem entender o que precisavam transformar. É uma né? linha. É uma E E linha. vocês seguem. A gente segue também. Com essas Também. freudianas. A gente usa clássica e usa ericksoniana também. A gente usa tudo. A gente tem vários tipos de ferramenta, como a Uhum. gente usa uma hipnose não verbal. Eu também me formei em hipnose não verbal. Nossa. Então, E tem a ameaça Ela também. fez aqui na gente, a gente nem viu. Assim, Você tá hipnotizada, você não entendeu? não vou mais comer lasanha, fazer dieta. É tipo bocejar, você vai bocejar também. e É. a Para. PNL é uma derivação da hipnose ericksoniana. Tá. Ela foi desenvolvida com Ah. as bases científicas dali, tá? Que você não usa o transe hipnótico, mas que você faz exercícios de desbloqueio, Legal, certo? certo. Então, a gente não precisa ter medo, né? Porque já usa isso há muito tempo, né? É. Então, Você usa, então, o PNL também. usamos. Sim, para ressignificar os traumas. Por exemplo, chega uma determinada cena, né? Que nem do garotinho e o pai tá lá e falou alguma coisa. Aí você usa a PNL justamente, você está vendo? Seu pai chegou cansado, não era que ele não te amava. Então, você ressignifica Fantástico. utilizando a linguagem da PNL. Legal. Você tem uma lembrança que Não não compara está com o Gugu. no subconsciente, que às vezes você não Exato. lembra, né? Aí você vai entender isso durante a terapia. Agora, tem traumas que você tem ele aqui. Eu sofri um acidente de carro Tá. e é difícil para me dirigir hoje. Então, a gente pode usar uma técnica da PNL para amenizar isso, que chama switch. Que eu Uhum. imagino essa cena, e aí eu coloco ela numa mão ou numa Sim, sim. televisão, e eu vou destruir a cena, sobrepondo uma cena feliz, Exato. onde eu sinta prazer, até tirar a emoção, que é a questão da emoção. É a emoção que traz a gente presa lá no subconsciente, na Claro. memória. Então a gente usa essas ferramentas durante os treinamentos também, para diversos Que casos, legal. Muito de bom. diversas coisas. E vocês né? têm agenda ainda para esse ano? Para consulta ou tá difícil? Temos agenda, sim. Hã? Tá corrido, mas a corrido. gente encaixa, né? Ah, não, tem que falar agora. Eu tenho só para setembro, dia É. 7 de setembro, feriado. Não, dia- e dependendo do caso, eu e a Débora fazemos atendimento duplo. Ah, Nossa, é? o cara representar a sai pessoa. torto. É. Torto e Torto. resolvido. Entendi. São Muito bom. maravilhosos, né? São. Ah, imagino. É. As duas Que competentes. bom, meu. Muito bom. Paulo, o que você achou desse papo? Foi um pouco diferenciado de tudo que a gente já Eu- trouxe aqui. Amanhã eu já tô ligando lá para marcar minha consulta. Legal. Tô doido. Realmente, bom, realmente eu indico. Fez diferença na minha vida. Não, eu E acho que continuaremos. A gente Desmistificar. desmistificou um pouco essa questão Total. da hipnose, hipnoterapia. Com Não certeza. é? Eu acho que é importante isso. Primeiro é importante, depois você primeiro fazer isso e depois você entender que isso pode te ajudar, não é? Porque nada Uhum. mais é do que realmente você se autoconhecer. Né? Se existe um padrão para as pessoas de sucesso e para as pessoas mais felizes, são as pessoas que mais se autoconhecem, Com certeza. não é? E eu acho que as pessoas que vão ouvir um pouco esse episódio vão um pouco se autoconhecer e saber um pouquinho mais sobre cada um de vocês. E você sabe uma coisa para terminar? Quando a gente fala de empresários, que a gente precisa pensar que a vida, ela não é uma reta, né? Uhum. A gente não tem uma constância, que todo mundo é picos e vales, né? Você está uma hora em cima, aí de repente ele desregula um pouco, e isso é o que dá graça em fazer acontecer, porque quando desregula, quem tem autoconhecimento, e aí você pega o empresário de sucesso, ele desregulou, ele vai procurar saber o porquê que aquilo aconteceu, e o que ele tem que modificar na trajetória dele, e ele volta a subir. Então, eu acho que é esse olhar que a gente precisa ter. Eu quero me transformar numa empresária muito bem-sucedida, de que é lógico, os desafios vão aparecer, mas que eu preciso estar focada
para quando tiver algum deslize, eu Claro. conseguir retomar o caminho, né? Perfeito. Eu sempre Perfeito. gosto de uma frase que é me sentir confortável no desconforto, né? É. É isso, o empresário tem que treinar isso Estar todos os preparado dias. para esse momento. Não, igual monitor cardíaco, né? Se você olha o monitor cardíaco, pico, né? Sobe, e se tiver uma linha É. reta, você morre. É isso aí. Muito mas que bom. seja assim, né? Da baixo pra cima, mas que seja sempre crescendo. Exato. Com Não é? certeza. Igual a bolsa Agora, de se- valores, né? Eu ia dizer isso. É só pegar os Boa. gráficos dos traders, né? Não é? Então tá, Muito bem. Mel. Muito bom. Bom, eu amei esse bate-papo. A gente É? começou com o pé direito. Que bom ganhar uma sessão gratuita aí, né? Eu não, né, Paulo? Você traumatizando a terceira idade da sua família. Tá bom, menina. Tá bom, gente. Obrigado, meninas. Muito Obrigado. obrigada. A gente que Terá- agradece. Obrigado pela presença, por terem Obrigada. atravessado Foi a muito cidade, por bom. estar aqui com a gente, tá bom? Obrigado, Mel. Obrigada, Paulo. Mais Até uma. mais. Para que a gente seja mais rápido para ter a próxima, Com né? certeza, daqui 2 semanas. Valeu, gente. Até a Obrigada. próxima. Obrigado. Obrigada.